enfermedades hepáticas. Es cuando el hígado ya ha sufrido tantas lesiones, ha sufrido tantas agresiones, que llega a un punto que el hígado empieza entonces a formar aí um tecido cicatricial, um tecido que chamamos tecido fibrótico, não é? Então, a cirrose, aí temos uma definição, que é a cicatrização, mas também podemos chamar de tecido fibrótico ou nódulos de regeneração hepática, devido a que várias lesões de repetição que vão produzir aí alterações, tanto funcional como estrutural. Por quê? O que passa? Temos aí em um hígado sano, não é? Vou pôr aqui, creio que dá para pôr. Em um hígado sano, temos aí células que são as células funcionais do hígado, os hepatocitos, não é? Então, em um hígado sano, em um hígado sano, temos aí os hepatocitos, que são células funcionais, não é? Del hígado. O que passa? Quando viene um fator, como por exemplo, vamos ver que o principal fator aí de cirrose, que causa cirrose, o principal fator de risco para cirrose é o álcool. Então, o hígado está sano, tem o tecido sano, é um hígado liso, que cumpre suas funções, que tem sua estrutura normal. Pero quando viene de aí um fator externo, por exemplo, o álcool, que é o principal fator de risco, viene e acaba agredindo a essas células que estão sanas, que estão normais, não é? Então, vem a pessoa e consome álcool crônico por anos e anos e empieza a lesionar o hígado. O hígado se lesiona, luego se regenera. Lesiona, regenera. Lesiona, regenera. E acaba fazendo esse processo várias e várias vezes, não é? Pero chega um momento que, mira, essas nossas células estão sendo dañadas por el alcohol, entonces los hepatocitos empiezan a ser destruídos. Essas células funcionais normais acabam sendo destruídas. ¿Por quê? Por el alcohol, pero também vamos ver que há outros fatores. E que hace? Bueno, temos aí, a nível do espaço perisinusoidal, uma célula chamada células estreladas. Vou pôr deles. Células estreladas. Essas células estreladas, que hacen? Essas células estreladas identificam, mira, o hígado, os hepatocitos estão sendo destruídos por el alcohol, ¿no ve? Que é nosso exemplo. Que vamos fazer? Então, as células estreladas identificam que essas células, os hepatocitos estão sendo destruídos. Então, começam a produzir que um tecido chamado tecido fibrótico, ou tecido também chamado cicatricial. ¿Ya? Para que produz esse tecido fibrótico, esse tecido cicatricial? Para substituir aí essas células que foram danadas, esse tecido sano que foi danado. Então, vocês começam a produzir tecido fibrótico, tecido cicatricial, para substituir o tecido sano que foi danado. Listo, então começa a produzir esse tecido, já? E que hace esse tecido? Empieza então a substituir. E mira, antes tínhamos os hepatocitos, foram destruídos, não vê? O tecido sano, esse que era o tecido sano, esse tecido sano foi destruído por quem? Por el alcohol. Vienen as células estreladas, empieza a produzir tecido fibrótico. E esse tecido fibrótico que hace, vai estar aí, então, acobertando toda nuestro hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con ese hígado? Mira, antes teníamos un hígado así, sano,
não é liso. A hora de tanto que se ha lesionado, de tanto tecido fibrótico e cicatricial que se ha produzido, o hígado já vai estar assim, lleno de quê? Lleno de nódulos, mira, lleno de nódulos. ¿Ya? Esses nódulos chamamos de nódulos de regeneração, que é o mesmo que a cicatrização, que é o mesmo que o tecido fibrótico. ¿Ya? Então, isso é, em resumo, a fisiopatologia que passa para que se forme aí um tecido fibrótico em el hígado. ¿Ya? Hasta aqui tudo bem? Listo. Los principales factores de riesgo, acá hay varios, ¿no ve? Pero principal de todos, en primer lugar, tenemos ahí el alcohol. Alcoholismo que es crónico, de mucho tiempo, años de años, lesiona esse hígado e regenera esse hígado. E esse processo ocorre várias e várias vezes, até chegar que há um hígado lleno de nódulos, um hígado, esse tecido do hígado já não é liso, é um tecido ahora endurado, lleno de nódulos, lleno de cicatrizes, ¿ya? E em segundo lugar também temos aí os vírus, ¿ya? Como é aí hepatites, né? Hepatites B, C. Esses são os dois principais, pero claro, a dieta, obesidade, esses outros fatores também podem interferir para que a pessoa tenha cirrose, ¿ya? Então, o que passa? Em la fisiopatologia do hígado, mira, teníamos um hígado sano que cumpria todas suas funções. Quais são suas funções? Aí, conjugar a bilirrubina, não é? Conjugar a bilirrubina. Também participar da coagulação, como vamos ver ahorita, como ocorre isso. Metabolizar fármacos, álcool. Eliminar aí, ou seja, tóxicos, substância de nosso organismo, ou seja, desintoxicar nosso corpo, não é? Sintetizar proteínas globulares também, pero o hígado está dañado, por quê? Porque o hígado agora tem um tecido fibrótico. Esse tecido fibrótico está alterando a estrutura do hígado, pero também está alterando o quê? A função do hígado. Então, o hígado já não está cumprindo aí suas funções normais. E vamos ver ahorita como que interferem em suas funções normais. ¿Ya? Acá temos o quadro típico de uma pessoa com cirrose. Uma pessoa com cirrose tem aí icterícia. ¿Por quê? Porque o hígado, hemos visto que, mira, conjuga bilirrubina. Então, conjuga a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Pero se o hígado não está cumprindo suas funções por esse tecido fibrótico endurado que está limitando suas funções, então o hígado já não vai estar aí metabolizando, ou seja, conjugando, em realidade, essa bilirrubina indireta e indireta. E se não conjuga a bilirrubina indireta e indireta, que vai ter um acúmulo dessa bilirrubina, um aumento dos níveis dessa bilirrubina, já? E vamos ver ahorita também que isso vai interferir aí em nossos laboratórios, já? Então, por isso, a icterícia. E que é a icterícia? É essa coloração, não é? Amarelenta, da pele, escleras e mucosas de mi paciente. Listo. Temos também aí as petequias. Ahorita falamos de la hipoalbuminemia. Pero las petequias e el eritema palmar, que passa com isso? Mira, que passa? O hígado, hemos hablado que está aí, hace a função também, ajuda na função aí de coagulação. Por quê? Porque em el hígado, a nível do hígado, temos aí a trombopoietina, não é? ¿Qué pasa? El hígado tiene la función de producir trombopoietina. Produce esa trombopoietina y esa trombopoietina, ¿qué hace? Esa trombopoietina estimula la producción de ¿quién? De plaquetas. Hemos visto que las plaquetas tienen una función importante aí em detener sangrados, detener hemorragias. Então, se o hígado não está produzindo trombopoietina, que eu tenho uma trombocitopenia.
Si tengo una trombocitopenia, no estoy estimulando esa producción de plaquetas, entonces tengo una disminución también de esas plaquetas. Y si mis plaquetas disminuyen, ¿qué pasa? No voy a tener como actuar ahí deteniendo el sangrado, deteniendo ahí hemorragias, ¿ya? Entonces, voy a tener mais risco de quê? De sangrados, incluso sangrados cutâneos. Então, assim se produz a petequia e o eritema. Ou seja, que é essas petequias? Nada mais é do que microhemorragias por debaixo da piel. ¿Por qué? Por una ruptura de los capilares. Entonces, mira, tengo una microhemorragia. ¿Por qué? Porque tengo una producción baja de plaquetas. Las plaquetas no están deteniendo el sangrado. Entonces, los capilares se están rompiendo y están formando ahí microhemorragias por debajo de la piel. Y lo que voy a tener ahí son las petequias, ¿no? Esas manchas en la piel, igual el eritema palmar. Así se forma. ¿Por qué se forman las petequias y el eritema palmar? Por la disminución ahí de la trombopoietina, que va a disminuir el estímulo de las plaquetas, y las plaquetas no van a tener ese sangrado, ¿ya? Así se forman las petequias del eritema. Después tenemos ahí una otra clínica bien característica de cirrosis, porque mayormente los pacientes, 85% de los pacientes con cirrosis tienen ascites, ¿ya? O sea, 85% de las personas que vienen con su abdomen globoso ahí, que tienen ascites, son 85% van a ser causados por quê? Van a ser causados aí justamente por la cirrosis. E como passa esse processo? Como passa esse processo? Creo que he puesto aqui uma imagem para lhe explicar melhor, porque como é virtual. Então, o que passa? Mira, acá temos o hígado. O hígado, que passa? O hígado vai começar a estar lleno de quê? De nódulos, não vê? Lleno de nódulos, nódulos. Ou seja, o tecido fibrótico, o tecido cicatricial. Esses nódulos começam a alterar a função do hígado. E uma dessas funções é que, a nível do hígado, temos aí a vena porta, não vê? Que faz parte do sistema porta. Esses nódulos começam a fazer que, mira, começam a comprimir essa vena porta. E se eu antes tinha minha vena porta aí com a circulação normal, mira, esse nódulo está comprimindo essa vena e está diminuindo o quê? El calibre de esa vena. Entonces, la circulación adentro de esa vena va a estar disminuida, el flujo sanguíneo va a estar disminuído. ¿Por qué? Porque el calibre está disminuido. ¿Por qué? Por la compresión de esos nódulos, ¿ya? Si el flujo está disminuido, el calibre está disminuido, la sangre empieza a querer pasar acá a todo costo, porque como esse calibre está diminuído, então há muita sangue para passar aí, empieza então a diminuir a aumentar que a pressão a nível de la vena porta empieza a aumentar. ¿Por quê? Porque está diminuído o calibre e há muita sangue para passar, não vê? Então, a sangre esse vaso empieza a ter um calibre menor e essa sangre quer passar a todo custo e aumenta a pressão dessa circulação aqui a nível da vena porta. E para que quero saber isso? Porque em isso nós vamos basar como ocorre o processo de ascites, ¿ya? Porque mira, se tenho uma diminuição no fluxo da vena porta e um aumento dessa pressão, mira, a pressão está bem aumentada porque o calibre está diminuído, não vê? Então, há mais resistência, há mais pressão para passar a sangue. Então, se tenho aí o aumento dessa pressão, chamamos de quê? De hipertensão portal, não vê? Um aumento da pressão na vena porta, em el sistema porta. Então, isso chamamos hipertensão portal. Essa hipertensão portal, ou seja, essa pressão aumentada em el sistema portal, que me vai ocasionar, mira, meu corpo vai identificar que há um aumento da pressão
en la vena porta, en el sistema porta. Entonces, mi cuerpo identifica eso y ¿qué hace? Mira, la vena porta está comprimida. ¿Qué vamos a hacer para aumentar nuevamente el calibre de las venas? Entonces, vamos a hacer la vasodilatación. Se la vena estava aí comprimida, estava vasoconstruída, não é diminuída seu calibre, vasodilatando, o que hacemos? Aumentamos esse calibre da vena. Então, o calibre que estava assim, agora já vai estar assim. ¿Por quê? Porque esse vaso se dilatou. Vasodilatação. Então, nosso corpo hace a vasodilatação. Nossos vasos, ¿ya? Ya. Então, o que passa? Se hago la vasodilatación, mira, la presión estaba grande, ¿no ve? Estaba grande, estaba aumentada, pero he hecho la vasodilatación. Entonces, mi presión acá dentro de la vena, ¿qué hizo? Disminuyó. Entonces, tengo una disminución de la presión. ¿Eso qué es? Disminución de la presión sistémica o de la presión a nivel del sistema porta, ¿ya? Entonces, mira, mi cuerpo está entendiendo o que está pasando y está tratando de compensar. Se vasodilatou, agora já não está, esse calibre já não está tão pequeno, esse calibre já está mais grande, se está mais grande, se está mais largo, que vai diminuir a pressão dentro de esse vaso, não é? Listo. E que hace? Mira, quando nosso corpo temos aí uma pressão diminuída, nossa pressão sistêmica está diminuída, temos um sistema aí que é ativado. Qual sistema é ativado? Ativa aí o sistema angiotensina, aldosterona. O que passa com esse sistema? Para que esse sistema é ativado? Mira, a pressão está diminuída. Então, o que pensa meu corpo? Vamos ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para quê? Para tratar de aumentar essa pressão, porque a pressão se ha diminuído muito, não é? Então, ativamos aí o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E o que passa quando ativamos esse sistema? Então, esse sistema vai detener, retener, absorver que? Água. E que mais? E sódio, não é? Por quê? Porque se detendo água e sódio, o que vai ser com essa minha pressão que estava diminuída? Agora minha pressão vai aumentar, já? Então, ativamos o sistema para quê? Para tratar de aumentar essa pressão. Listo, então aumentamos essa pressão, pero o que passa? Estamos aí absorvendo e detenendo água e sódio. E o que passa? Esse processo sigue ocorrendo. Então, seguimos aí absorvendo água e sódio, água e sódio, água e sódio, água e sódio. E se estamos absorvendo muita água e sódio, chega um momento que a bolemia, que deveria estar normal, mira, há muita água. Estou absorvendo água, estou reteniendo água. Então, o que vai ser com essa bolemia? Essa bolemia vai acabar aumentando. E se essa bolemia aumenta muito, chega um momento que chegamos a uma hiperbolemia. E mira, acá é lo que me importa para las cites. ¿Por quê? Porque a bolemia estava aumentando, pero ha seguido reteniendo água e sódio, e mira, a bolemia aumentou muito, e agora já temos aí uma hiperbolemia. E o que passa com essa hiperbolemia? Mira, os vasos, em el vaso, já há muita sangue, não vê? Muita sangue, muita bolemia. Chega um momento que essa bolemia se vai a outros lados, não vê? Vai sair desse vaso. E quando sai do vaso, isso chamamos de quê? De extravasamento fora de los vasos. Então, é tanta bolemia, a bolemia aumentou tanto que o vaso já não contém esse líquido, essa bolemia. E o vaso, então, esse líquido começa a sair do vaso e ir a outros lados, já?
e a outros lados. E quando extravasa esse líquido fora de los vasos, é um de los lugares, de las partes que vai esse líquido, é justamente donde em la cavidade abdominal. E quando chega aí em la cavidade abdominal, temos lá ascites, que hemos visto que lá ascites, creo que já avançado ascites, e lá ascites é o acúmulo de líquido aí em la cavidade abdominal. Então, mira, em resumo, todo que é falado acá. Em resumo, quando há aumento da pressão, ou seja, quando há uma hipertensão portal por esse tecido fibrótico, não vê? Essa hipertensão portal que me vai ocasionar uma hiperbolêmia. E quando tenho uma hiperbolêmia, vai chegar um momento que esse líquido vai extravasar de los vasos. E quando extravasa de los vasos, pode ir à cavidade abdominal formando lá ascites. ¿Ya? Então, em resumo, se quero resumir, se não me acuerdo de todo isso, puedo falar que a hipertensão portal genera uma hiperbolêmia, extravasa, esse líquido extravasa fora de los vasos por esse aumento da volêmia, não é? Por essa hipervolêmia, e uma das partes que vai esse líquido é a cavidade abdominal, gerando aí uma ascites, já? Essa é a fisiopatologia bem resumida da ascites, que passa em la ascites. Mira, 85% das pessoas, 85% das pessoas que têm ascites, a causa é cirrose. 85% é cirrose. E as outras 15%, vão ser por outras enfermidades, como é aí uma insuficiência renal, como é aí uma peritonite tuberculoide, outras enfermidades. Hasta uma pancreatite pode generar isso. Pero o que me importa é que se meu paciente chega aí com uma ascites, com um abdômen bem globoso, se veo aí todos os signos de ascite, não vê? Cabeça de medusa, que é essa circulação colateral, se veo aí o signo de la ola e todo isso, se sei que é uma ascites, 85%, ou seja, quase certeza que essa ascites é causada por uma cirrose, ou seja, por uma insuficiência hepática, por um hígado que está danhado, que está aí lesionado, né? Então, como vou saber que essa cirrose que essa ascite é por cirrose ou é por outras enfermidades? Como vou saber isso? Por isso, quando um paciente tem ascite, não vê? Hacemos aí um laboratóriozito que chamamos de hacemos um procedimento que chamamos de parassintese, não vê? Para sacar esse líquido e tudo. Quando sacamos esse líquido aí da cavidade abdominal, que passa? Podemos fazer um estudo. Generalmente, hacemos o estudo para ver se esse líquido está infectado, não vê? Mas também podemos fazer um estudo chamado GASA. Que é o GASA? É gradiente de albúmina em suero acítico, já? Gradiente de albúmina em suero acítico. Para que me serve essa gasa com esse líquido que é sacado, não é? Então, vocês pido a gasa. Como vou identificar essa gasa? Mira, há uma fórmula, todo isso, mas para vocês não importa. Por quê? Porque em isso não ingressamos muito em exame de grau. Pero há uma fórmula que hacemos e vamos ter, a partir dessa fórmula, um resultado, já? Se meu resultado é maior ou igual que 1.1, mira, estou adiante de um líquido chamado transudado. E se é transudado, é por cirrose. Ou seja, essa ascites é por cirrose. Já? Se tenho um valor aí menor que 1.1, então
esse mi líquido é um exudado. E se é um exudado, mira, essas cites de mi paciente é por outras enfermedades. ¿Ya? Entonces, la gasa nada más es que para identificar se mi paciente tem aí uma citis por cirrose ou por enfermedade, por outras enfermedades. Pero já hemos visto que 85% das pessoas com citis têm a causa é por cirrose, por insuficiência hepática. Então, nem sequer necessitava saber disso. Se isso já está bueno, já? Listo. Então, temos aí, isso é o que passa para o processo de la ascites, ¿ya? Para el proceso de la ascites. Mira, hemos dicho que la hipertensión genera una hipervolemia, ¿no ve? Tenemos una en la clínica, y se van a subir ahí de nuevo la clínica. Acá tenemos la hipoalbuminemia, ¿no ve? Hipoalbuminemia, que é disminuição aí de la albúmina, ¿no ve? Sendo que essa albúmina que passa é produzida por el hígado, pero el hígado não está cumprindo suas funções. Por que não está cumprindo suas funções? Por esse tecido fibrótico, esses nódulos que estão impedindo do hígado fazer suas funções. Então, o hígado tampouco vai estar produzindo aí lá albúmina. Então, há uma hipoalbuminemia por uma disminuição em la produção de quem? De essa albúmina. ¿Ya? Esa es las principales clínicas de nuestro pacientito con cirrosis, ¿ya? Icterícia, ascites, e tem esse tema para mal, essas petequias, sospecho de uma cirrose. Listo. Depois temos aí o diagnóstico. Então, primeiro que todo, em medicina interna, em clínica, sempre vamos constatar que a clínica de meu paciente me vai chegar a um diagnóstico. Sempre a clínica me vai me vai guiar a uma enfermidade. Os exames complementares de medicina interna me ajudam a corroborar, me ajudam a confirmar esse diagnóstico. Pero a clínica é soberana, a clínica me diz que o paciente tem a enfermidade. Então, primeiro que todo, a clínica. Se me liga o paciente com essa clínica que hemos visto. Depois, claro, vamos pedir aí laboratórios para corroborar esse resultado, para confirmar esse resultado. E temos acá os laboratórios, principalmente a bilirrubina indireta, bilirrubina total, que é as fracionadas, não é? Indireta e direta. Que passa, o hígado não está conjugando bilirrubina indireta e direta. Então, como vai estar os níveis de bilirrubina aumentados? Que vou haver, então, uma hiperbilirubinemia. ¿Ya? Aumento de las bilis, de los niveles de bilirrubina sérica, ¿ya? En la sangre. E isso como vou ver clinicamente através de la icterícia. Listo. Depois, mis transaminases, AST e ALT, não vê? Aspartato, aminotransferasa e alanina-aminotransferasa, que são mis transaminases, que vão estar aumentadas. Por quê? Porque hemos visto que as transaminases estão aí dentro, no meio de los hepatocitos. Sempre vão estar aí dentro de los hepatocitos. Se os hepatocitos estão sendo destruídos, não é? Hemos visto que os hepatocitos estão sendo destruídos aí. ¿Por quê? Por el alcohol, por vírus, por lo que sea. Então, esses hepatocitos sendo destruídos, as transaminases que estavam dentro de los hepatocitos começam a sair, não vê se está destruindo esse hepatocito, vou aumentar nos níveis de transaminases em la sangre, vão estar livres em la sangre, já não vai estar dentro de los hepatocitos. Então, isso que me indica? Me indica que há uma lesão, uma lesão
renal. ¿Por qué? Porque los hepatocitos están siendo destruidos, ¿ya? Hay una lesión renal. Entonces también puedo ver las transaminasas. Después Doctora, tenemos ahí la... ¿lesión renal o hepática? Ay, perdón. Bien que estás atenta. Lesión hepática. Gracias, doctor. Gracias, gracias. También que estás atenta. Lesión hepática, ¿ya? Lesión hepática. Tenemos aí, en el coagulograma, temos um TP alterado, porque esse TP vai estar aqui alargado, aumentado. Hemos visto que há uma diminuição de quem? De las plaquetas, há uma diminuição de quem? De la trombopoietina. Então, aí vamos ter uma alteração de coagulação. Se temos uma alteração de coagulação em el coagulograma, vamos ver um TP aí alterado que vai estar alargado, vai estar maior o tempo. Ecografia abdominal. Mira, para que me sirve a ecografia abdominal? Quando uma pessoa tem aí muita grasa, uma pessoa tem muita grasa, muito colesterol, LDL, que é malo e tudo isso, esse hígado está fibrótico, não vê? Está fibrótico, não está fazendo suas funções. Essa grasa deveria ser que metabolizada lá a nível do hígado, não é? Pero o hígado está fibrótico, está com seu tecido cicatricial, não está cumprindo suas funções. Então, o que faz essa grasa lá a nível do hígado? Não está sendo metabolizada, começa aí a ser acumulada em los hepatocitos, acumulada aí em el hígado. E quando se acumula essa grasa em el hígado, porque não está sendo metabolizada, temos aí uma esteatose hepática, ou seja, grasa em el hígado, ¿ya? A ecografia que me pode ajudar a identificar essa grasa em el hígado. ¿Ya? Entonces, puedo ver que hay grasa, hay esteatosis hepática con la ecografía y puedo saber, mira, si hay esteatosis hepática, si hay grasa, esa grasa no está siendo metabolizada. Y si no está siendo metabolizada, es que el hígado no está funcionando. El hígado no está cumpliendo su función. ¿Ya? Tomografía computadorizada. Mira, la tomografía es para ver las lesiones, pero eso no voy a hablar en mi examen de grado. ¿Por qué? Porque es más complicado, pero me sirve sí para ver esas lesiones ahí a nivel del hígado. Y la biopsia, lo mismo, pero mira, hemos visto acá que esse hígado, ¿no ve? Vai empezar a hacer aí esses nódulos, esse tecido fibrótico. Esses nódulos de regeneração podem, incluso, malignizar-se. Esse tecido fibrótico, esses nódulos, podem malignizar-se. E se malignizam, meu paciente pode ter aí um câncer hepático, pode ter um hepatocarcinoma. Então, para que me sirve a biópsia? Para ver esses, quando já vamos ver ahorita, não vê? Em que casos pedimos uma biópsia? Quando o hígado, ou seja, já está totalmente comprometido, lleno de nódulo, lleno de tecido fibrótico. Então, puedo pedir uma biópsia desses nódulos para quê? Para ver se esses nódulos não se estão malignizando, porque se pode levar a um hepatocarcinoma, né? Então, vamos ver ahorita acá a classificação de Schulpug. Mira, a classificação de Schulpug, tenho que saber todo isso que está acá. Não, me interessa que sepa, por lo menos, assim, em el exame, para seu exame de grado. Não necessitam saber acá suas pontuações, nada disso. Pero quero que sepam que essa classificação, se les pergunta para que sirve a classificação de Schulpug, a classificação de Schulpug me sirve para fazer aí tanto o pronóstico como para ser sobrevida, para ver lá sobrevida de quem? De meu pacientito com cirrose. Para que sirve a classificação de Schulpug?
para pronóstico e sobrevida de uma pessoa, de um paciente com cirrose. Que mais necessito saber? Que mais quero que sepa? Quero que sepa ou seja, os parâmetros, não vê? Pero para isso temos aí um mnemotécnico. Aí bater, para mim, não sei se para você também vai ser mais fácil, de acordar-se de beata. Que é beata? Essas mulheres aí de la igreja, não vê? Então, assim me acordo, que essas mulheres de la igreja, beata. Quais são os parâmetros que vou a ver? Bilirrubinas, claro, minhas bilirrubinas vão estar como? Aumentadas. E de encefalopatia hepática, que vamos ver ahorita que é uma das principais complicações da cirrose. A de que? De ascites, que hemos visto que é uma das clínicas de meu paciente, não vê? T de que? De TP, de tempo de protrombina, que é prolongado, não vê? Prolongado. E o outro A de que? De la albúmina, que hemos visto aí que vamos ter uma diminuição dessa albúmina. Listo. Que quero que sepa, por lo menos, esses parâmetros, né? Por lo menos esses parâmetros. E quero também que sepam identificar, ou seja, que sepam interpretar essa classificação de Schildt-Pugh. Então, vamos simplificar. Como vamos interpretar isso? Vamos interpretar temos 3 Schildt. Schildt A, Schildt B e Schildt C. Né? A, B, C. Listo. Schildt A, ou seja, é uma cirrose compensada. Ou seja, não está alterando as funções. Ou seja, é um estágio inicial. Todavia, não está alterando as funções do hígado. O hígado está funcionando normal. É uma cirrose compensada. Meu próprio organismo está tratando de compensar. Depois tenho o Schildt B. Schildt B, mira, aí já tenho um dano funcional. Ou seja, meu hígado começa a não cumprir suas funções. Já tenho dano funcional. E Schildt C já é uma cirrose. Se ele, Schildt A era uma cirrose compensada, Schildt C é uma cirrose descompensada. Yeah? Ou seja, meu hígado já está lleno de nódulos, já não cumpre suas funções, já não faz nenhuma de suas funções. Então, o que vou fazer? Vamos ver ahorita que vai ser uma das indicações de que? De transplante hepático. Yeah? Então, que quero que sepam de la classificação de Schildt-Pugh, que é para pronóstico e sobrevida, esses parâmetros beata e essa interpretação. Essa pequena interpretação. Solamente isso de puntaje, todo isso, não necessitam saber. ¿Ya? Listo. Então, temos aí o tratamento. Mira, o tratamento para nosso paciente, se era um paciente aí alcoólatra crônico, que hace o uso de álcool crônico de muitos e muitos anos, que vou suspender o uso do álcool de meu paciente. Se era uma dieta llena, rica em grasa, que me ha levado a uma esteatose hepática, que eu vou fazer câmbios nessa dieta. Evitar hepatotóxicos, por quê? Porque o hígado tampouco está cumprindo suas funções e não vai eliminar essas substâncias, esses tóxicos. Então, não pode ser com que trabalhe fazendo isso. Tratar as complicações. Mira, uma das complicações, das principais complicações é a ascites. Então, o que eu vou fazer? Uma paracentese aí em meu paciente. Né? Depois, temos aí as principais complicações, não é? Essas complicações que há acá. Não, é o tratamento definitivo também, que é o transplante. O transplante de hígado, então, quando vamos fazer? Quando o hígado já está tão danado há tanto tempo, não cumpre mais suas funções. Mira, há uma cirrose descompensada. Então, vou fazer um transplante de hígado. Já? Quando que? Generalmente, quando é um paciente que ha utilizado muito tempo, ha consumido por muito tempo o álcool.
el hígado ya tiene ahí una cirrose descompensada, hago trasplante de ese hígado. Pero também esses casos que hemos hecho a biópsia, hemos visto que há aí que esses nódulos se malignizaram, formaram um hepatocarcinoma, também podemos fazer o transplante de hígado. Em essas duas principais causas, já? Em esses dois principais motivos, hacemos o transplante desse hígado. E acá, por último, temos as complicações. Las complicaciones, las principales son estas dos. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no ve? Que la hipertensión portal, esses nódulos vão comprimir a vena porta. Quando comprime a vena porta, aumenta essa pressão na vena porta, generando ¿qué? Uma hipertensão portal. Essa hipertensão portal, porque acá que a pressão na vena porta é em cima de 10, todo isso. Pero que temos que saber que essa vena porta vai generar que ascites, que hemos visto como generam ascites, pero também essas varices esofágicas, que é justo essa imagem que está aí. Que são essas varices esofágicas? Mira, se há bloqueado allá a nível da vena porta, a sangre, não vê? O fluxo sanguíneo, não vê? Por esses nódulos que estavam aí comprimidos. Então, que ha ocorrido? Ha diminuído o flujo aí a nível da vena porta, ha aumentado a pressão e diminuído o flujo. Pero a sangre sigue tentando passar por essa vena, por esses vasos. Então, que hace essa sangre? Que hace a circulação? Mira, por la vena porta não estamos passando porque está comprimida aí por esses nódulos, está diminuída aí seu calibre. O que vamos fazer? Vamos tratar de encontrar aí caminhos alternativos. Vamos tratar de ir a outros vasos para conseguir fazer a circulação, não é? Porque se a vena porta está comprimida, vamos tratar de ir para outros vasos. Então, procura aí caminhos alternativos e encontra aí que as venas esofágicas. Pero essa pressão essa pressão a nível de las venas é tão grande que acaba dilatando esse vaso, dilatando essa vena, ocorrendo aí as varices esofágicas, não bem? As varices esofágicas. Por que ocorre essa varice esofágica? Porque há uma dilatação dessas venas esofágicas por el aumento dessa pressão. Então, uma das complicações da hipertensão portal é as varices esofágicas. E mira, se tenho essa varice esofágica e é rompida, mira, imagina que isso é um vaso dilatado, não é? Se esse vaso dilatado se rompe, ou seja, porque a pressão é tão grande que se rompe esse vaso esofágico, essa sangre vai tratar de sair, não é? Se rompe o vaso, então vou tratar aí de, mira, se há rompido o vaso, há tratado de sair essa sangre, não é? E há causado que um sangrado. Então, se as varices esofágicas se rompem, igual me pode ocasionar hemorragia digestiva alta, que vamos ver allá quando vamos estudar hemorragia digestiva, que uma das principais causas de hemorragia digestiva alta é as varices esofágicas, o rompimento desses vasos. A sangre sale e ocorre aí um sangrado, ocorre aí uma hemorragia, já? Então, essa é a principal, você me pergunta, a principal complicação, hipertensão portal. E a hipertensão portal que me vai generar essas outras complicações, já? Encefalopatia hepática. Mira, hemos visto que o hígado não está cumprindo suas funções. Uma das funções do hígado que é eliminar substâncias, eliminar tóxicos de nosso corpo, desintoxicar nosso corpo. Pero, se o hígado não está fazendo essa desintoxicação, acabamos acumulando aí algumas substâncias, acumulando aí alguns tóxicos. Um deles é
va a causar una encefalopatía hepática, que es el acúmulo de ¿qué? De la amonia, ¿ya? Mira, la amonia debería salir, debería ser eliminada a través del hígado, pero el hígado no está cumpliendo su función, entonces empieza a acumular amônia, empieza a acumular amônia a nível do hígado. Essa amônia chega um momento que é tanta amônia que empieza a salir por la circulação. Salir por la circulación, viajar por la circulación y llegar hasta donde? Hasta el cerebro. Y cuando llega en mi sistema nervioso central, la persona empieza, el paciente empieza a tener que alterações em sistema nervioso central, alterações neurológicas. E acá temos várias dessas alterações neurológicas, não vê? E diminui o nível da consciência da pessoa, confusão, desastre. A pessoa tem um distúrbio motor da habla, empieza a falar mais arrastrado. Isso é desastre, já? Devido a que a esses tóxicos não estão sendo metabolizados e eliminados por el hígado, como é o caso aí da amônia, já? Que liga aí no sistema nervioso central. Então, isso é os principais pontos que quero que sepam de cirrose. Alguma dúvida hasta aqui? Alguma dúvida de cirrose hasta aqui? Se não tem nenhuma dúvida, esse tema vamos saltar. ¿Ya? Esse tema de animais venenosos não nos vai alcançar para o dia de hoje. Então, vamos saltar e vamos aí a ACV. Quero que vayam aí a ACV. Nenhuma dúvida, não vê? Querem que repita algo? Creo que no, doctor. Perfeito, listo. Então, seguimos para a ACV. A ACV, que é? A ACV vai ser um acidente cerebrovascular, não é? Já sabemos. Acá temos uma definição que vai ser a interrupção do fluxo sanguíneo em uma região do cérebro que me vai resultar em um déficit neurológico súbito. Como vamos entender isso? Mira, nosso cérebro, vamos ver que está irrigado aí por várias artérias, por vários vasos, várias artérias que vão ser a irrigação desse cérebro para que ele funcione normalmente, não é? Para que cumpra todas as suas funções. Pero quando tenho uma parte de meu cérebro, vamos pôr acá, que essa é uma das artérias, não é? Uma das artérias que hace aí a irrigação desse cérebro. Pero tenho acá, acá vai ser uma região desse cérebro. Claro, todo o meu cérebro, cada parte vai estar irrigada, mas vamos falar que essa é uma das regiões, não é? E acá tem minha base. Mira, viene o sangue e a sangue passa por esse vaso e chega hasta essa região do cérebro. ¿Para quê? Para aportar quem? Oxígeno e nutrientes em essa região, em essa parte do cérebro. ¿Para quê? Para que cumpla suas funções e para que siga aí sendo as funções normais. Pero, quando há uma interrupção, um bloqueio de uma interrupção desse fluxo sanguíneo, um bloqueio desse fluxo sanguíneo, essa região, mira, já não vai estar sendo irrigada por la sangre. Que vai ter, então, se não está sendo irrigada por la sangre? Mira, mi oxígeno vai ter uma diminuição e uma diminuição dos nutrientes em essa do cérebro. E mira, me vai cumprir suas funções normais. Essa região vai. Temos aí a classificação. Mira, 85% é um ACV isquêmico. Isquêmico, ou seja, é um ACV obstrutivo. Luego, os outros 15% vai ser um ACV hemorrágico.
¿Por qué hemorrágico? Porque va a haber ahí el rompimiento de qué? De los vasos de las arterias, ¿ya? Pero também temos um acidente chamado acidente isquêmico transitório, que vamos ver ahorita que passa. Primeiro vamos entender acá o ACV isquêmico, que é o mais comum. Quando me chega um paciente com a sintomatologia, com a clínica de ACV, sempre vou pensar que é um ACV isquêmico, ou seja, um ACV obstrutivo, hasta que me pruebe o contrário, ou seja, hasta que haga um ataque e veja aí que realmente é obstrutivo. Ah, não, é um hemorrágico. Listo, pero hasta ser o ataque, para mim vai ser obstrutivo. ¿Por quê? Porque 85% dessas pessoas que têm ACV é por el obstrutivo. E que assim, el obstrutivo, mira, tenho meu vaso, tenho minha artéria, que vai ligar a uma região del cérebro. Igualito hemos visto allá. Região del cérebro, não é? Que passa? Por algum motivo, pode ser por um trombo, por uma formação do coágulo, uma trombose. Trombose, que é? É uma formação de um coágulo acá em el vaso. Formação de um coágulo. Pero também pode ser por uma embólia, que é uma embólia, é uma formação de um coágulo em outra parte de meu corpo. Esse coágulo que foi formado em outra parte de meu corpo viaja por la sangre, viaja por la circulação, hasta chegar em las arterias e nos vasos del cérebro. E quando chega aí, obstrui esse vaso. Pero também pode ser por quê? Por uma formação de um coágulo em esse mesmo vaso. Pode ser por uma embólia, um coágulo de outra parte do meu corpo que viaja e chega na artéria do cérebro, ou pode ser por uma trombose, uma formação de um coágulo aí a nível desse vaso. Então, mira, o coágulo está aqui interrompiendo essa sangre. Mira, viene a sangre, quer passar acá, pero o coágulo está obstruindo esse passagem da sangre região del cérebro, e que me vai ocasionar isso que hemos visto, não vê? Uma diminuição do oxígeno e diminuição de los nutrientes e morte dessa região, morte do tecido dessa região, uma necrose, já? Uma necrose. Isso passa em pelo obstrutivo, ou seja, ACV isquêmico, que é 85% dos casos, é um ACV obstrutivo por um trombo, por um coágulo, por um ateroma. O ateroma nada mais é que um acúmulo aí de uma placa de grasa. Ou seja, esses pacientes que a grasa se ha acumulado nesse vaso, chega o momento que a grasa se vai acumulando, se vai acumulando, se vai acumulando na parede desse vaso e forma aí uma placa que chamamos ateroma. Então, esse fluxo sanguíneo vai estar obstruído por um ateroma, por um trombo, que vai obstruir esse fluxo sanguíneo a uma região do cérebro. Em 85% dos casos, a maioria dos pacientes vai ser por isso. Luego temos aí o ACV hemorrágico. Mira, perdão, o ACV isquêmico transitório. O ACV isquêmico transitório é um ACV que meu paciente vai ter essa obstrução, mira, meu paciente vai ter essa obstrução por um trombo, por uma placa, por lo que seja, pero essa obstrução, em menos de 24 horas, se vai desobstruir. Se obstrui a artéria, se obstrui o vaso e depois se desobstrui. Obstrui e logo depois se desobstrui esse vaso. Então, mira, em um ACV isquêmico, meu paciente vai ter sequela, que vamos ver ahorita quais são essas sequelas. Pero em um ACV isquêmico transitório, meu paciente não tem sequela.
sequelas, porque esse vaso se ha obstruído, luego em seguida será desobstruído. Mi paciente vai ter a mesma sintomatologia de um paciente com ACV isquêmico, pero essa sintomatologia só vai durar aí de 1 hora, generalmente dura de 1 hora, pero pode durar hasta 24 horas. Pero mais que isso, não vai durar, porque esse vaso se vai desobstruir. Pero tenho que estar alerta com esse paciente, porque al momento é um acidente isquêmico transitório, se é obstruído e desobstruído, pero em eventos futuros, a persona, esse vaso se pode obstruir e não desobstruir. E se não se desobstrui, então, meu paciente vai ter um ACV isquêmico, já no transitório. Então, del transitório que necessito saber que é, vou ter a mesma sintomatologia que um ACV isquêmico, pero esse vaso se vai obstruir e em seguida já se vai desobstruir e os síntomas vão durar hasta 24 horas e depois a persona vuelve a normal e já não tem sequelas, não vai ter sequelas. Listo? Depois temos acá o ACV hemorrágico em uns 15%, não é? Que passa com esse vaso? Mira, acá se havia obstruído em ACV isquêmico. Acá em el hemorrágico, que passa? Tenho um vaso. A causa principal do ACV hemorrágico é que hipertensão arterial não controlada. Uma pressão arterial não controlada que me leva a uma hipertensão arterial de meu paciente. Porque, mira, quando a pessoa tem hipertensão arterial, como estão esses vasos? Uma pressão está aumentada em esses vasos, não é? Se a pressão está aumentada a nível desses vasos, essa circulação, mira, está passando, pero há um aumento dessa pressão. Chega um momento que esse vaso, há tanta pressão dentro desse vaso, que esse vaso se vai romper. E quando se rompe esse vaso, que vai ser com essa sangue que estava circulando nesse vaso, vai sair, não é? Vai sair. E quando sai, vai ocasionar uma hemorragia a nível do cérebro, dessa região do cérebro. Então, o ACV hemorrágico é causado por quê? Porque há um aumento da pressão a nível do vaso, da artéria. Essa pressão é tanta que rompe esse vaso. Quando rompe esse vaso, me causa uma hemorragia a nível do cérebro. ¿Ya? Causa uma hemorragia a nível do cérebro. Esse é o ACV hemorrágico, pero esse é em minoria, menos em 15% desses pacientitos. ¿Ya? ¿Alguna dúvida hasta aqui? Temos acá la clasificación, ¿no? Tenemos acá los factores de riesgo. Claro, una persona ahí que tiene, un anciano tiene mayor riesgo. Hipertensión arterial, ¿no ve qué es la hipertensión arterial? ACV, uy, perdón. Ay, meu Deus. ACV, ¿quién? ACV hemorrágico. ¿No ve? El tabaco, alcohol, sedentarismo. El sedentarismo e obesidade, principal para o obstrutivo, porque mira, uma placa de grasa, um ateroma, me pode obstruir uma artéria importante aí do cérebro e interromper esse fluxo sanguíneo, já? Depois temos acá, mira, acá temos uma fisiopatologia, pero les vou resumir lo que está aqui, les vou resumir, ¿ya? El cérebro tiene ahí entonces su parte anterior y su parte posterior, ¿no ves? Su parte anterior y su parte posterior. ¿Qué quiere decir todo eso que está acá en la fisiopatología? Que el cerebro está ahí dividido por essas duas zonas, uma zona anterior e uma zona posterior. Anterior e posterior. E que querem me falar isso? Que cada uma dessas zonas vai estar irrigados por artérias, por
vasos, não é? Por algumas artérias. E a zona anterior vai estar maiormente aí irrigada por quem? Vai estar irrigada aí por la artéria. Artéria cerebral anterior por la artéria basilar e por la artéria comunicante posterior. Isso é que zona anterior, a zona anterior. Depois temos essa zona que é a zona posterior. Essa zona posterior vai estar irrigada por quem? Vai estar irrigada aí por la artéria vertebral e por la artéria basilar. Em resumo, todo que está escrito acá é que la zona, temos duas zonas em el cérebro, anterior e posterior. La zona anterior vai estar irrigada principalmente por essas três artérias, cerebral anterior, basilar e comunicante posterior. E que a zona posterior vai estar irrigada principalmente por essas duas artérias, a artéria vertebral e a artéria basilar. Se tenho uma obstrução, em qualquer uma dessas artérias, me vai ocasionar que ACV isquêmico. Se tenho um dano em la estrutura, se tenho um rompimento de uma dessas artérias, que vai ocasionar? Vai ocasionar um ACV hemorrágico. Yeah? E tanto o ACV isquêmico quanto o ACV hemorrágico me vai causar que? Me vai causar aí, me vai culminar, me vai levar a um déficit neurológico súbito. Em esse mesmo momento que ocorreu a obstrução, que ocorreu o rompimento desse vaso. Então, em resumo, a fisiopatologia é isso, ¿ya? É isso que está acá. Listo, vamos a uno de los mais importantes agora, que é a clínica de mi paciente. Por quê? Porque se chega um paciente com essa clínica, já tenho que estar alerta que meu paciente pode estar cursando com um ACV, né? Qual é a clínica? Claro, há um rompimento, se há uma hemorragia, há uma obstrução a nível das artérias do cérebro, que vai ocasionar uma cefaleia, mas vai ser uma cefaleia intensa e vai ser súbita em esse mesmo momento que ocorrer a obstrução ou o dano desse vaso. Visão borrosa, hemiplegia e hemiparesia. Claro, a hemiplegia, que é a hemiplegia? É quando, vou pôr acá, a hemiplegia é quando eu tenho uma parálise completa de uma parte de meu corpo. E a hemiparesia é quando tenho uma hemiparesia. É quando tenho uma parálise parcial de um lado de meu corpo. Uma parálise parcial ou solamente uma debilidade em uma parte de meu corpo. Então, esses pacientitos que não logro a mobilidade, meu paciente pode ter um ACV, já? Depois, a desviação da comissura labial. Essa desviação vai ser contralateral. ¿Por quê? Porque se o lado direito está afetado, então o lábio da pessoa se vai desviar, a comissura labial se vai desviar, onde? Ao lado esquerdo. Por isso é contralateral. E, claro, os níveis de consciência da pessoa vão diminuindo à medida que vai passando esse processo, né? Então, essa clínica tenho que estar alerta
em mi paciente que pode estar cursando com ACV. Listo, acá temos, essa é uma clínica de ambos ACV, isso que hemos visto agora de los ambos ACV, não é? Pero vamos ver agora cada um desses ACV, um pouquinho mais específico. El isquêmico, que era por uma obstrução, por um ateroma, por um coágulo, por um trombo, por lo que sea, que é 85% de los casos. A principal causa é a aterosclerose, que é uma enfermidade crônica, não vê? Que há aí o acúmulo aí de grasa a nível de los vasos, ocasionando um ateroma, e esse ateroma vai obstruir aí esses vasos do cérebro. O diagnóstico vai ser com a clínica, essa clínica de acá que hemos visto. Quando meu paciente, assim que meu paciente ligue com essa sintomatologia, já tenho que estar alerta que é uma ACV, que pode ser uma ACV. E que vou fazer, então, um ataque. Um ataque para confirmar se é uma ACV e ver qual é o ACV, se é o ACV obstrutivo, isquêmico, se é o ACV hemorrágico, que ACV é, né? Então, pido aí esse ataque. E em um ataque, que vou ter que essa imagem que está aí, uma imagem hipodensa, é uma imagem mais oscura, é uma imagem que me pode referir aí que meu paciente pode estar cursando com uma obstrução por uma grasa, por um ateroma, já? E essa imagem vai ser oscura, não vê? Como está aí, vai ser um color mais oscuro, já? Hipodência, um ataque de crânio de um ACV isquêmico, vou visualizar uma imagem hipodensa, uma imagem mais oscura, mais negra, que pode ser ocasionada aí por um trombo, um ateroma, lo que seja. Como vou fazer o manejo de meu paciente? O manejo de meu paciente, vou fazer o suporte respiratório, não vê? Quando meu paciente está aí desaturando. Vou elevar a cabeça de meu paciente para que respire melhor também. Hidratação, claro, vou estar dando aí, cristalóides a meus pacientes. Manter aí uma pressão menor que 185, 110. Isso é importante, porque, mira, dentro do cérebro aí, essa pressão devemos evitar um aumento muito brusco da pique. Por quê? Porque a pique, a pressão intracraniana. Por quê? Porque se tenho uma pressão muito elevada em el cérebro, se tenho uma pressão intracraniana maior que 25, meu paciente incluso pode ter aí uma herniação cerebral. E se chega a uma herniação cerebral, puxa, meu paciente, a esse mesmo momento, vai levar à morte de meu paciente. Né? Então, tenho que manter uma pressão menor que 185, 110 para evitar o aumento dessa pique, para evitar, claro, a morte de meu paciente. Manter uma glicemia entre 140 e 180. Mira, não posso tampouco bajar muito, não posso chegar a uma hipoglicemia. Por que não posso chegar a uma hipoglicemia? Tenho que evitar uma hipoglicemia em meu paciente, porque essa hipoglicemia, sabemos que a glucosa tem a função de fornecer energia, não é? Para as células, para que funcionem normal. Então, em esse momento, necessitamos que as células do cérebro estejam com energia para cumprir suas funções, já que uma das partes do cérebro não está cumprindo suas funções. Tampouco pode chegar a uma hipoglicemia. E, claro, se tenho aí um trombo, uma obstrução por um trombo, por um ateroma, por lo que seja, tenho que fazer aí um rompimento desse trombo. Pode ser uma trombose ou tromboectomia, já? Sacar esse trombo. Ou pode solamente utilizar aí fibrinolíticos. O fibrinolítico que mais utilizamos aí é o ateplase. El ateplase es un fibrinolítico que tiene la función de
hace que trombólise, ou seja, vai dissolver esse trombo. Se o trombo estava aí ocasionado, viene a teplase e rompe esse trombo e dissolve esse trombo. ¿Ya? Como hacer isso? Claro, há um mecanismo aí de ação que a teplase converte aí o plasminógeno em plasmina, e essa plasmina que hace? A plasmina vai degradar a fibrina, e a fibrina que é que forma o coágulo, que forma o trombo. Então, se degrada a fibrina, vou degradar esse trombo, vou dissolver esse trombo. Pero o que necessito saber? Tenho que saber como vou fazer esse processo de usar fibrinolítico? Não, por quê? Porque isso é com neuro, já? Neurologista que faz todo esse processo de trombólise, já? Por quê? Porque esse processo, incluso, há várias etapas, se hace uma vez, espera 5 a 10 minutos, depois se hace novamente, se não se ha desuelto o trombo. Então, há ciclos que há que seguir, pero isso é especialidade, já? Essa é especialidade. Não necessito saber disso. Depois temos aí, por último, o ACV hemorrágico. O ACV hemorrágico é só 15%, não hemos visto que é 15% dos casos. E a principal causa é a hipertensão arterial. Sistema que vai fazer o quê? Com que esse vaso se rompa, não é? Diagnóstico, igualito, clínica de meu paciente, a clínica vai ser a mesma. Vou solicitar nesse mesmo momento um ataque, e esse ataque para diferenciar se é um ACV isquêmico ou hemorrágico. E esse ataque, que vou visualizar em esse ataque? Mira, vou visualizar aí uma imagem já hiperdensa, uma imagem que me vai levar a pensar que essa imagem hiperdensa, que é uma imagem assim, mais branca, mais clara, me va a ser o diagnóstico aí de que há um sangrado acá a nível do cérebro, que há uma hemorragia. Então, há uma imagem hiperdensa por um rompimento desse vaso, levando a uma hemorragia. ¿Ya? Então, essa é a diferença de ataque principal que temos que saber. Manejo. O manejo vai ser o mesmo manejo que o manejo allá de um ACV isquêmico. Suporte de oxígeno no paciente, levar a cabeça, hidratação, manter aí essas pressões e essa glicemia. E, claro, se ele... Acá há uma diferença. Se o vaso se ha rompido, não é? Há um rompimento desse vaso. Então, claro, tenho que fazer uma reconstrução desse vaso. E isso se faz com neurocirurgia, né? Depois tenho aí o polígono de Wills. O polígono de Wills, que tenho que saber do polígono de Wills? O polígono de Wills, só tenho que saber aí que tem que o polígono é uma comunicação de entre todas as artérias do cérebro, não é? Comunicação das artérias do cérebro, todas essas artérias que hemos visto acá, essas artérias que hemos visto, não é? É uma comunicação entre essas artérias. E para que me serve esse polígono? Me serve para garantir um fluxo sanguíneo. Um fluxo sanguíneo adequado a nível do cérebro. Então, o polígono comunica todas as artérias do cérebro, todas as artérias que hemos visto ahorita, para garantir um bom fluxo sanguíneo, adequado. Igual, o polígono de Wills, que tem a função de, quando está obstruído uma das artérias, vamos supor que a artéria cerebral posterior está obstruída. Se está obstruída uma das artérias, ou se ha rompido uma das artérias, não vê? O polígono de Wills que hace, mira, se ha rompido a artéria cerebral posterior, ou se ha obstruído a artéria cerebral posterior, o que vamos fazer? Vamos tratar de redistribuir esse fluxo sanguíneo em el cérebro. Para quê? Para continuar aportando sangue, aportando
oxígeno y nutrientes en las regiones del cerebro. Entonces, el polígono de Wills, en resumen, es una comunicación entre todas las arterias del cerebro y en caso de obstrucción o de rompimiento de una de esas arterias, ¿qué hace el polígono? El polígono simplemente va, entonces, se va a redistribuir esa sangre. ¿Listo? Doctora, una consulta, por favor. Ya. En esta parte que dice del ataque de cráneo para diferenciar hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea, no entendí muy bien. ¿Dónde? Ah, ya. Es que en un ataque vamos poder, se hay un ACV hemorrágico, ¿no ve? Vamos tener una hemorragia. Essa hemorragia podemos tener intraparenquimatosa, dentro del parênquima, ou subaracnoidea, ou seja, entre la aracnoides e entre la pia madre. Então, em la ataque, vou poder identificar justamente aí se está dentro do parênquima ou se está subaracnoidea, ou seja, entre la aracnoides e la pia madre, já? É só para identificar a ubicação, onde se encontra essa hemorragia. Ya, doctor, y una consulta más. Ya. ¿ACV viene como historia clínica o es solo pregunta oral? ACV es más preguntas, viene más como preguntas. En pocos casos, creo que un caso ha salido de historia, pero la mayoría es pregunta, incluso polígono de Wills, eso han preguntado también. ¿Ya? Viene más como preguntas. Gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vamos a tomar una agüita ahí y tratar de terminar esse tema, ¿ya? E aí, por último, só para que sepan que las secuelas, não hemos hablado que el ACV isquémico tiene secuelas, el transitorio que no tiene secuelas, pero el isquémico tiene secuelas. ¿Y cuáles son las secuelas del isquémico? Tenemos ahí las principales, ataxia. ¿Qué es la ataxia? Es esa marcha más débil, cuando la persona está caminando más débilmente, entonces no tiene no camina normalmente, ¿no ve? Hay una ataxia, una marcha más débil, o sea, una marcha que también llamamos ensegador, ¿ya? Afasia, o sea, la persona tiene dificultad tanto para hablar, quanto para entender, quanto para ler, ¿ya? Desastre, hemos visto allá arriba que la desastre que es cuando la persona tiene ahí una habla más arrastrada, ¿no ve? Un disturbio ahí motor de la habla y la persona habla más arrastrada, no entiendo, no comprendo muy bien lo que la persona está hablando, ¿ya? Disfagia, claro, cuando la persona tiene ahí una dificultad en deglutir. Essas são as principais sequelas que a pessoa tem, ¿ya? Y la desviación de la comisura labial, todo eso también, pero todo eso que es contralateral. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos esperar entonces 2 minutitos, respirar, tomar una agüita, lo que sea, para continuar, porque todavía falta el temario. Hasta donde consigamos ahí avanzar.